Vocês já sabem qual é a ideia desse vídeo, eu tô aqui de Havaianas para comentar os últimos lançamentos, né, e tem uma pilha gigante aqui embaixo. Qual era o meu objetivo? Eu tinha um sonho, que era ler os quadrinhos do Black Friday para fazer vídeo. Porque, pra ter o ciclo, né, pô, eu comprei bastante coisa nesse Black Friday, eu queria comentar no canal e ler, né, que seria bom. Não deu para ler tudo, eu li tipo umas duas HQ só, falhei miseravelmente, mas acho que o vídeo tá bem legal, certo? Tem alguns que eu não li. Na verdade, só tem um quadrinho que eu não li completamente. E uns que chegaram agora há pouco, então acho que é legal de mostrar. E vamos lá, deixa eu mudar a configuração aqui da câmera. Deixa eu começar apresentando alguns quadrinhos que já tem vídeo aqui no canal, então eu vou deixar os cards aqui em cima e vou mostrar um pouco de cada um deles. Primeiro tem a nova fase dos Eternos. É um quadrinho que exige uma certa paciência, vamos dizer assim, do leitor, mas, eu achei muito divertido. Depois tem a outra fase dos Eternos, essa lá de 2006, né, que é escrita pelo Neil Gaiman e desenhada pelo Romitinha. Uma coisa que me deixou muito feliz nessa publicação é o logo da Panini, o logo, digo, que a Panini escolheu para colocar nos Eternos, porque ele faz parte daquela coleção Marvel Vintage. Essa coleção, ela tem um logo específico, assim como o Marvel Essenciais, e eu acho muito feio, eu acho que perde um pouco a individualidade dos quadrinhos. Então, que bom que o logo é dos Eternos, aí eu posso fingir que não faz parte da coleção Marvel Vintage e o meu toque ficar mais tranquilo. Vamos para um momento de apreciação dos desenhos do Romitinha, porque ele manda bem demais. Olha só. Eu acho que ele não combina muito especificamente com essa história, mas é o Romitinha. Depois tem a revista mensal do Homem-Aranha, que tá perto do fim a fase do Nick Spencer. Cara, eu acho... Eu já comentei no catálogo Panini, eu tô achando muito boa. Assim, principalmente essa edição 30, ela quase me fez chorar, assim. A gente tem um encontro do Peter com a Mary Jane num teatro, e ela vai ajudar o personagem a lidar com o problema do passado, e, cara, é muito lindo. Falta pouco pra essa fase acabar no Brasil, e a minha meta agora é acompanhar pela Panini. Então, talvez eu leia pro catálogo. Eu tô vendo se eu faço o catálogo de dezembro, mas é que é bastante coisa pra ler e eu, enfim, Natal, Ano Novo. Vamos ver. Esse Cavaleiro Branco da Arlequina cara, é um quadrinho ok. Eu acho que ele tem, vamos dizer assim, tantos defeitos quanto qualidades. Primeiro, eu acho que ele é muito bem desenhado. Nossa, cara, é impressionante o desenho do Matheus Scalera. Eu acho que o defeito da história é que o vilão é muito ruim, mas todo o desenvolvimento de personagem da Arlequina é ótimo. Tem uma mudança pequena aí de status quo. Pequena não, né? Pra personagem é uma grande mudança, né? Ele não é um quadrinho que muda o universo do Cavaleiro Branco. Eu também nem sei se isso vai ser utilizado na próxima edição que tá pra sair nos Estados Unidos. Mas, enfim, assim, pra quem curte o universo do Cavaleiro Branco, pode ser legal. Mas não vai esperando a mesma pegada das histórias lá com, especificamente do Batman. Eu Lixeiro, do Derf Backderf. Cara, como eu queria ler isso. Olha só, tem um detalhe muito legal, ó. A mosquinha, ela faz o eu. Esse é um quadrinho que, assim, ele não tem uma temática que explode a cabeça, no sentido de que talvez. É que. Como é que eu vou dizer? Não, é óbvio que isso é uma temática importante. A gente está falando do lixo, reciclagem, o nosso consumo consciente, o quanto o ser humano produz basicamente lixo para incentivar o consumo. Tem muita discussão legal aqui, mas o que eu quero dizer é que não é um tema que, sei lá, tu não viu na escola, tu não viu em outros documentários, matérias. Não é tão incomum a gente falar sobre essa consciência com relação ao lixo. Qual é o diferencial sobre essa publicação do Derf Backderf? Primeiro que o cara viveu a situação, então ele apresenta várias pequenas coisas no dia a dia da galera que trabalha nessa área que são de explodir a cabeça, né? Tipo, olha essa página. É o personagem pegando lixo, acho que é de um cachorro. Então, são vários pequenos detalhes que a gente... Que eu, pelo menos, nunca ia parar pra pensar. Como eles lidam com a população, quais são as expectativas deles, como é o dia a dia, né? Ele também tem uns diagramas mostrando como é que funciona um lixo, como é que funciona um aterro. Agora vamos falar de um quadrinho que foi uma aquisição que me deixou muito feliz. Alien, a História Ilustrada. Aqui a gente tem o Walter Simonson, junto com o Art Goldwyn, adaptando. É basicamente uma adaptação, né, do filme para quadrinhos. Cara, olha isso. Acho que devem ser as cores que deixaram o traço do Walter Simonson muito realista. E eu sou fã desse cara. Olha o que ele faz, velho. Que coisa linda. É isso, eu sou fã do filme. Eu não tinha ainda essa adaptação. Deixa eu mostrar uma página com Alien pra vocês entenderem o que eu tô dizendo, cara. Que quadrinho lindo. Lindo. Isso me faz questionar um pouco o meu gosto. Mas vamos lá. Batman preto e branco. O ônibus da Panini, que
Dessa vez eu acabei não deixando passar, porque era um desconto muito bom. Olha só, na contracapa a gente tem os nomes da galera que trabalhou nessa edição. Então tem Mike Mignola, tem Eduardo Risso, Frank Miller. Cara, é só uma galera gigante. Originalmente, eu não estava planejando ter isso na minha coleção, só que eu comecei a pensar um pouco melhor e vocês já pararam pra pensar como a DC colocou caras que são verdadeiros gênios para trabalhar com Batman? Cara, tem uma galera aqui que é inacreditável e eu gosto dessa proposta de histórias curtas, né, de 8 páginas, onde o autor ele tem que se virar para criar uma história interessante e cativar o leitor assim em pouco tempo. Com certeza deve ter muita coisa ruim aqui, porque é muita história, mas algumas devem acabar valendo a pena. Demolidor. Olha aí, o 5º volume do quadrinho. Essa é uma série que eu acho que, assim, esse encadernado não é ruim, tá? Não pensa isso. Só que de todos os volumes dessa série, eu acho que com certeza é o mais fraco. É aquele momento daquela série de TV que teve algo muito bombástico no último episódio e eles fazem um outro episódio um pouco mais calmo que vai construir a trama pros próximos. Eu acho que dá pra dizer que é isso. Nessa fase, o grande dilema do Matt Murdock é que ele acabou matando um cidadão, acho que era um ladrão, e ele se culpa muito, e na última edição, ele se entregou pra polícia. E aí, nesse encadernado, a gente vai ver justamente as consequências disso, né? O Matt Murdock passando por um julgamento, e tem todo o lance de se ele deve ou não se entregar. Então, é legal porque discute muito a questão da justiça, e é bacana também que tem uma sacada legal com a Guerra Civil, né? Que como a gente vai fazer pra levar a júri um personagem que é mascarado? Porque, tá, eu não vou falar mais que pode acabar estragando, né? Ah, tem uma discussão entre o Homem-Aranha e o Demolidor também. Eu acho que um problema é que rolou muita troca de artista nesse encadernado. Aí talvez a experiência pudesse ser melhor se fosse um único cara. Mas, cara, Demolidor segue sendo um dos quadrinhos mais interessantes em publicação. E eu acho melhor que o Hulk, por exemplo. E vamos lá, Kylo Ren. Sim, eu sei que tu deve ter algum tipo de trauma se tu é fã de Star Wars, porque, nossa, os últimos filmes foram muito cagados. E o Kylo Ren acaba meio que simbolizando nessa essa nova geração. Mas essa é uma publicação que os fãs de Star Wars gostam muito, sabe? E eu acho que o Kylo Ren, ele é mais interessante nesse gibi do que no filme, né? Aqui a gente vai entender um pouco a transição dele pro lado negro da força. Tem, por exemplo, uma explicação para os Cavaleiros de Ren, que são esses caras aqui, né, que meio que ficaram meio perdidos ali na nova trilogia. Então eu gostei, cara, me surpreendeu bastante. Eu acho que os desenhos, eu não curti tanto a arte, mas no mais foi uma boa de uma leitura. Agora eu vou falar de um quadrinho que provavelmente nunca vai ser publicado no Brasil, que é o The Ghost Fleet, que tem roteiros do Donny Cates e desenhos do Daniel Warren Johnson. Sim, a gente tá falando de dois caras que hoje estão entre os maiores da indústria norte-americana, e o gibi, ele é excelente, só tem um problema. Como esses caras, eles não eram muito conhecidos na época, o que aconteceu é que o quadrinho foi cancelado prematuramente, eram 12 edições, e o Donny Cates teve que resumir para 8 durante a publicação, então ele se virou basicamente para conseguir terminar a história em tempo. Cara, isso é muito triste, porque a leitura é muito divertida, é um quadrinho cheio de frases de efeito, cena explosiva. É uma espécie de road movie, onde a gente tem esse personagem com tapa-olho buscando vingança. A gente tem dois caras que trabalham numa empresa de carga, e é uma empresa especializada em cargas que, se tu tem alguma coisa muito importante e rara, que tu precisa que chegue em algum lugar em segurança, são esses caras que tu chama. E eles vão levar um item muito bizarro. Eu não vou falar o que é, mas vocês podem ter uma noção. E tudo que acaba se desenvolvendo quando eles descobrem o que tem ali dentro gera uma treta entre os caras que lideram a frota. E aí um deles vai buscar vingança. Cara, é muito legal. Juiz Dredd. Peraí, deixa eu levantar aqui. Trifecta. Uma das grandes publicações de 2021. A equipe criativa tem caras assim que estão entre os grandes escritores da atualidade, né? Então tu tem o Cy Spurrier, o Al Ewing, né? Que é o cara do Hulk. Só que esse é um outro momento da carreira deles. Eles estavam na 2000 AD fazendo o primeiro crossover entre as revistas do universo do Juiz Dredd. E aí tu deve estar te perguntando, então tem mais de uma revista no universo do Juiz Dredd? Pois é, eu também não sabia. Então, eu sei que pode estar meio confuso, porque tá toda hora trocando de preto e branco para colorido, mas é que lá fora a publicação é assim, né? São 3 revistas e elas vão se mesclando para contar essa grande história. Na prática, esse é um quadrinho que eu acho que assim como os Eternos, ele exige que tu te dedique um pouco mais, sabe? É muita informação. Na prática existem vários agentes em Mega City 1 infiltrados
Então esses caras, eles têm até tipo uma espécie de religião onde os caras se vestem de palhaço. Então esses caras, eles se disfarçam de civis para realizar missões secretas. E a identidade deles acabou caindo em mãos erradas. E, cara, que gibi divertido. Sério. Porque tem o Juiz Dredd, beleza, que acaba sendo o personagem mais conhecido, mas quando tu pra curtir os outros caras que fazem parte da publicação, velho, é muito bom. Tem esse agente aqui, por exemplo, que tá convivendo com esse tubarão meio empresário. Cara, a história é de chorar de rir, assim, ela é muito, muito boa. Eu acabei gostando mais das histórias desses personagens coadjuvantes do que do próprio Dredd. Nossa, como isso foi divertido, assim. Tem um final apoteótico. Eu acho que o problema é esse, cara. É bastante informação pra absorver, mas é uma grande leitura. E vamos falar de escória. Uma das melhores publicações desse ano. E, na verdade, já teve vídeo no canal sobre esse quadrinho, mas deixa eu mostrar pra vocês os desenhos. Originalmente, essa publicação saiu em revistas estilo heavy metal, né? Então, até na própria heavy metal norte-americana. E é um quadrinho sobre... É que se eu falar especificamente sobre o que ele é, eu acho que estraga bastante, mas acho que dá pra dizer que rola muito uma questão do conflito de classes. Tem um povo que vive no lixo, e esse cara que vocês estão vendo, ele acaba vindo da cidade, que é uma cidade super limpa, e eles vão tentar resolver o problema dessa sociedade. E para terminar, a gente tem o Horácio, o volume 2, né, dessa nova coleção que está saindo pela Pipoca Nanquim. O que eu achei legal dessa coleção é que a ideia não é só reunir as tiras do Horácio, mas eles fizeram um trabalho editorial muito bacana, então tu tem curiosidades, né, tem bastante extra aqui. Tem um texto no começo, só que dessa vez não é do Maurício, é do Sidão, as essências do Horácio, e aí depois a gente tem especificamente a publicação das tiras, né, e todo o trabalho deles de recuperação desse material. Eu acho que é isso então. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Não, tá, Feliz Natal, porque a gente vai se ver ainda em breve. Deixa eu voltar com a câmera aqui, deixa eu aproximar um pouco. E foi muito bom te ter por aqui. Lembre de deixar teu comentário para esse vídeo ficar mais legal ainda. E até porque eu quero ter gente para discutir esses quadrinhos, né? O que tu achou do Escória? O que tu achou do... O Juiz Dredd foi um lançamento bacana e que acabou não sendo muito comentado. Talvez o final seja meio apressado, assim, mas foi uma baita de uma leitura, tá? Tchau.